Mais uma vez agradecendo ao Darren, e a gente vai convidar o próximo palestrante, que é Pedro Dias, que é o atual diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, e o título da palestra dele é Incertezas Científicas e Formulação de Políticas Públicas, o caso das mudanças climáticas, né? Uma sequência muito interessante da palestra anterior, fala de incertezas, as escolhas que são feitas em tempos de mudanças climáticas. Então, muito obrigada. Você tem 25 minutos. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E o tema, as incertezas científicas, né, e formulação de políticas públicas, é um tema que vem nos perseguindo, né, nós cientistas, há um bocado de tempo. Inclusive, na palestra anterior, isso foi mencionado, quer dizer, o fato de existir uma incerteza não é motivo para inação, né? E acho que cada um de nós deve ter suas experiências, algumas bastante dolorosas, né? Em função dessa questão da relação entre o cientista e o formulador de políticas públicas, né? No caso específico de mudança climática, o problema está em grande parte associado à complexidade do sistema climático. Quer dizer, você tem o sistema climático não é só a atmosfera, é oceano. O oceano tem um papel fundamental no processo, mas tem também toda a parte de superfície da biota, né? A biosfera tem um papel muito importante. A biosfera contém o carbono, né? E o carbono está ligado aos gases de efeito estufa. Então, esse ciclo do carbono e de outros nutrientes é algo fundamental para entender o funcionamento do sistema climático. E dá para perceber que a coisa não é nada trivial. Quer dizer, não é absolutamente linear, isso significa que as respostas, muitas vezes, nos surpreendem, né? Com relação ao sentido que as coisas tomam, com relação a uma expectativa baseada em raciocínios puramente lineares. E para complicar mais a coisa, tem aqui o papel do homem, né, nesse processo, né? E essa interação com o homem é algo que torna não só o sistema mais não linear, mas em alguns casos muito difícil de você prever, né? Até de você ter uma ideia mais razoável. Quantas previsões foram feitas no passado sobre cenários de emissões de gases de efeito estufa baseado em atividade econômica que deram em nada, né? No sentido de que essas previsões furaram completamente, basicamente porque nós tivemos percalços econômicos que mudaram fundamentalmente o padrão de emissões de gases de efeito estufa. Então, esse slide mostra bem essa complexidade do sistema. Sistemas complexos, não lineares, sofrem de uma incerteza que é oriunda da própria natureza não linear do sistema, né? Tem esse trabalho famoso do Lawrence, nos anos 60, em que mostra que duas soluções de um sistema de equações que é complexo, mas não é tão complexo quanto o sistema climático terrestre, e que você começa praticamente do mesmo lugar, com uma pequena diferença na posição, e depois de algum tempo as soluções separam, né? Então, no clima, você tem essa questão, a sensibilidade às condições iniciais e também incertezas com relação à própria formulação desse sistema complexo que é o sistema climático. Tem duas formas principais aí de como você abordar essa questão da modelagem climática e tratar da questão da incerteza, né? E estudar o potencial efeito do homem na evolução dos cenários climáticos. Modelagem climática, seguramente, é uma forma, né? E a outra forma é fazer análises observacionais para identificar os fenômenos, entender, validar os modelos. E aí eu coloquei aqui, em particular, alguns exemplos, né? Por exemplo, é muito importante você olhar para o passado. Você precisa de séries, o período instrumental é muito curto. Então, estudos paleoclimáticos são fundamentais. E aí entra uma importância muito grande dessas áreas oceânicas, onde você encontra registros paleoclimáticos
bastante expressivos, né? Por exemplo, nos corais, sedimentos, não só em lagos, mas também no próprio oceano. E aqui no Brasil, em particular, houve um enorme progresso nesses últimos anos, com o aumento da quantidade de informação nova sobre o comportamento do clima no passado, né? E, na verdade, o 1 e o 2 tem que andar juntos. Não dá para você fazer um ou outro. E no caso da modelagem climática, agora há pouco estava conversando com o Divino Moura sobre isso, há um certo exagero no uso de modelos complexos, enormes, em que é muito difícil você isolar causa e efeito e entender o funcionamento de sistemas. Quer dizer, é muito importante a gente trabalhar com modelagem climática, não só com esses modelos que são absolutamente complexos, que tem tudo lá dentro, que você acha que tem tudo, mas também modelos conceituais, muito mais simples, para entender os fenômenos. E isso é algo que me preocupa muito, no sentido de que a gente vê, com o passar dos anos, que os jovens doutores frequentemente descambam, entram nessa linha de trabalhar com modelos absolutamente completos, porque isso é fácil de você produzir informação e publicar, né? E muitos de nós somos avaliados pelo número de publicações. Então, os jovens cientistas muitas vezes entram nessa linha. E enquanto que esse trabalho mais conceitual de modelagem de princípios, que toma tempo, você precisa pensar muito para entender os processos, é frequente os cientistas ignorarem essa linha de ação, basicamente porque é mais difícil você publicar. Então, eu acho isso um erro tremendo. Clima, olhar para o passado é muito importante, né? Tem um exemplo interessante que é o que aconteceu nos últimos 1000 anos. Essa figurinha aqui mostra a variação da temperatura média do nosso planeta nos últimos 1000 anos. Você tem aqui aquele período medieval quente, há mais ou menos uns 1000 anos atrás. Tem aquela pequena idade do gelo, aqui em torno do ano 1600, né? E voltou a aquecer um valor que não tem registro, pelo menos no passado, que a gente tem condições de medir, estimar a temperatura com alguma precisão. E esses dois períodos aqui, o período medieval quente e a pequena idade do gelo, foram períodos extremamente marcantes em mudanças radicais na própria economia da Europa, em particular, porque nesse período é mais ativo por lá, né? E quando você olha para as forçantes, você conclui que isso aqui, essas mudanças de comportamento, tem a ver com forçante solar, quer dizer, variações da quantidade de energia que o Sol emite, e vulcanismo, tá certo? Por exemplo, nesse período aqui, havia muito pouco vulcão, entre o ano 500 e o ano 1000. Isso fez com que a atmosfera ficasse mais limpa, aumentou a quantidade de radiação solar que chega à superfície e esse aquecimento, né? Aí teve uma sequência de explosões vulcânicas que, junto com uma mudança na quantidade de emissão que o Sol tinha naquele período, que levou a esse resfriamento que culminou aqui com a pequena idade do gelo, né? Então, vocês vejam, fatores naturais que levam a uma enorme variabilidade com um tremendo impacto na vida do homem. Geleiras, por exemplo, outra coisa que volta e meia a gente encontra como certo, né, como algo certo cientificamente, de que o fato de que as geleiras estão desaparecendo seja um sintoma do papel do aquecimento global induzido pelo aumento de gases de efeito estufa, pelo uso de combustíveis fósseis. Pois bem, quando você olha para as geleiras nos últimos 2000 anos, você percebe que nós já tivemos outros períodos com praticamente sem geleira. Na pequena idade do gelo, em particular, tinha muito mais gelo, mas ali naquele período medieval quente também tinha muito pouco gelo. O que é realmente inédito é a taxa de degelo. Isto sim é que o IPCC aponta como sendo algo indicativo de um papel do homem, tá certo? Mas não é o fato do desaparecimento das geleiras. Geleiras já desapareceram antes. Fatos inquestionáveis em que há certeza: o aumento do CO2. Se você olha, esse gráfico vai só até 10 mil anos, mas tem gráficos que vão até 1 milhão de anos. E a gente percebe claramente que nunca, nesse espaço de 1 milhão de anos,
nós tivemos com uma concentração tão alta do CO2. Teve lá para trás, no processo de formação da nossa atmosfera, mas no passado mais recente, da ordem de 1 milhão de anos, nós não tivemos nada parecido com isso. Mesma coisa com o metano, mesma coisa com o N2O. As mudanças de energia do Sol, isso aí eu já mencionei. Esse aqui é o período medieval, né, que é o período mais quente, e aqui o período mais frio, mais recente, em função da diminuição da quantidade de energia que o Sol emite. Esse slide eu montei baseado numa apresentação do Francisco Cruz, que é um colega meu lá da USP, da Geociências, que vem fazendo trabalho com cavernas, né, extraindo informações do clima do passado com dados de caverna. E o que eu acho impressionante nesse tipo de trabalho, hoje ele tem uma rede que cobre grande parte da América do Sul, e estamos envolvidos num trabalho para ampliar esse monitoramento, em que essas informações sobre estalactites permitem você estimar a chuva no passado. E aqui na animação a gente tem a chuva, o ciclo anual da chuva na América do Sul, né? Então você veja que esses pontos estão em localidades importantes, porque elas, de certa forma, detectam o que é que estava acontecendo em regiões específicas da América do Sul, com os principais sistemas que produzem chuva. E o que eu acho fantástico é que hoje em dia esses sistemas, esse método utilizado para estimar o clima do passado, em algumas dessas cavernas permite extrair dados com resolução anual, o que é fantástico. Isso significa que você pode avaliar não só as características médias do clima, mas também estimar a variabilidade decadal, multidecadal, que é fundamental, que tem uma tremenda importância no dia a dia da nossa economia. E eu tenho uma obsessão com relação a essa história já de muitos anos, entender, através de modelos conceituais, esses mecanismos. Como é que você explica? O que controla a variabilidade na escala climática até a escala multidecadal, no período de 60, 70, 80 anos? E partindo desde as escalas mais rápidas. Tem uma sucessão de trabalhos feitos por alunos que mostram conexões entre oscilações de período curto, até o ciclo diurno, com os chamados sistemas sinóticos, né, de escala de 5 a 7 dias, na escala intrasazonal, e até o acoplamento com sistemas oceânicos, em que daí você consegue conectar essa escala intrasazonal, 20, 60 dias, com fenômenos ninhos e ninhas, né, que tem período aí da ordem de 2 a 3 dias, levando a variabilidade multidecadal. Quer dizer, modelos relativamente simples permitem entender os mecanismos físicos. Isso acho que é fundamental, porque de certa forma te aponta para as partes dos modelos atuais que merecem melhorias, tá certo? No sentido de torná-las mais realistas. Então, esse acoplamento entre modelos complexos e modelos conceituais como esse, acho que permitem entender de forma muito mais precisa esse complexo acoplamento entre o oceano e a atmosfera, como é o último caso aqui dessa transparência. Mas a gente não pode esquecer de outras coisas, outros fatores que influenciam o clima, né? Mudanças de uso da terra e cobertura do solo, as emissões de aerossóis, né? Por indústria, veículos, agricultura, ou queima de biomassa, tudo isso implica em mudanças na estrutura, na composição da atmosfera e afeta um balanço de radiação, né? Principalmente na superfície. E influenciam também a estrutura das gotas de nuvens, da formação de nuvens, é o que chama de física das nuvens. O vulcanismo, cometas e meteoritos. Cometas e meteoritos a gente não tem muito o que fazer, vulcanismo também não. Porém, é preciso entender o papel do vulcanismo, né? Tem uns trabalhos mais recentes que mostram que, se você me perguntasse, há 10 anos atrás, qual que era a influência de um vulcão no clima, eu ia lhe responder, é da ordem de 3 a 5 anos. Mesmo os vulcões muito intensos, como um Krakatoa ou um Tambora da vida, lá no começo do século XIX, né?
vão influenciar o clima aí nessa escala de tempo da ordem de 3 a 5 anos. Bom, hoje a gente sabe, através justamente de um acoplamento mais realista entre o oceano e a atmosfera, que esse efeito pode durar 30, 40, 50 anos. Por exemplo, é muito razoável supor que os revertérios climáticos, né, que nós observamos desde o começo dos anos 90 para cá, tenham, em parte, uma associação com Pinatubo, com o vulcão Pinatubo, lá em 1991. Tá certo? É um processo de ajuste do sistema, em que você combina com um processo natural um crescente papel das emissões de gases de efeito estufa, mas você tem uma componente natural muito forte por trás. E esse tipo de trabalho, e inclusive no próximo IPCC vão sair vários trabalhos nessa linha, demonstrando esse acoplamento entre o vulcanismo e o clima, né, através do efeito oceânico, através da mudança da circulação termoalina. Então, esse é um tema que eu acho que é particularmente importante. Inclusive, a gente observa nos dados paleoclimáticos impactos aqui no Brasil, por exemplo, no começo do século XIX, que provavelmente são associados ao Tambora lá no começo, em 1815. E o futuro, né? Nós temos todas essas relações não lineares, a complexidade, temos aqui o problema da influência do homem, tanto no campo econômico como social, né? E, Mararinho, né? 15. Tem as incertezas dos modelos, né? Você tem aqui, no começo dos anos 70, os modelos climáticos, eles representavam essencialmente a atmosfera, né? Foi melhorando cada vez mais. Hoje em dia nós temos modelos que contêm várias componentes do sistema climático, pelo menos aquelas que a gente acha que são mais importantes. A resolução desses modelos lá nos anos 70 era da ordem de quadrículas de 500 km, portanto um monte de coisa pode estar acontecendo no meio do caminho e você não consegue ver. No último IPCC de 2007 é 110 km e no próximo, que vai sair no ano que vem, nós estamos aí com resolução desses cenários climáticos da ordem de 50 km, que ainda é pouco, né? Tem vários, estava conversando também com o Divino sobre isso, tem estudos com modelagem com resolução global da ordem de poucos quilômetros que modificam significativamente os resultados desses modelos com resolução mais baixa. Então é algo que a gente continua trabalhando e eu acho que é importante perceber que existe uma incerteza e parte dessa incerteza vem desse problema da resolução, né? Será que esses modelos simulam razoavelmente bem o clima do século XX? Bom, a grosso modo, pelo menos para a temperatura média global, sim. As observações estão aqui em preto, os modelos só com os efeitos naturais, né, vulcões e reforçamento solar, ou azul, e o vermelho é o que a gente inclui o efeito do aumento da concentração de gases de efeito estufa e aerossóis. Então, na média global, você tem aí um razoável ajuste entre o que os modelos dizem e o que se observa. O problema está nos aspectos regionais, aí começam a aparecer incertezas. Até que, do ponto de vista, por exemplo, se você pega um continente inteiro, América do Sul, azul aqui significa a evolução do século XX, né, uma simulação do século XX só com os efeitos naturais, o preto são as observações e o vermelho são os modelos. A grosso modo, até que você consegue, quando você pega uma escala do tamanho da América do Sul. Mas se você pegar uma região em particular, o Nordeste, Amazônia, Sudeste do Brasil, aí já começam a aparecer discrepâncias significativas entre o que os modelos dizem e o que se observa. Mas, na média, eles dão um bom indicativo. Então, um exemplo aqui de incerteza nos cenários climáticos futuros. Isso aqui já é uma compilação de produtos que estão sendo usados para a elaboração do próximo IPCC, que é a previsão de chuva, né? Vários modelos usados no IPCC. Fixa o olho em um determinado lugar, né? Por exemplo, aqui no Nordeste. Assim, você percebe que, olha só, esse aqui chove mais, esse chove menos e assim por diante. Então você percebe que tem uma incerteza bem razoável, muito grande, né?
desses modelos. E a Amazônia também. Eu escolhi aqui alguns slides da Amazônia porque isso teve um impacto muito grande até na formulação de políticas públicas aqui no Brasil com relação a mudanças climáticas. Tem isso aqui é a hipótese do desaparecimento da Amazônia em função do aumento do aquecimento global induzido pelos gases de efeito estufa e um feedback, um processo de realimentação em que a floresta não se sustenta porque chove menos, a floresta não se sustentando, ela morre, transforma toda aquela massa orgânica em CO2, em metano, que são gases de efeito estufa, e, portanto, aumenta ainda mais o efeito do aquecimento global. Essa era a hipótese. E saiu um artigo do Hadley Center, em 2004, em que mostrava que, em torno de 2100, nós não teríamos a floresta amazônica em função desse efeito do acoplamento entre a biosfera e a atmosfera. Entretanto, isso aqui no Brasil teve uma repercussão muito grande, inclusive isso foi usado em várias reuniões sobre discussões